O Suns vive o seu pior momento na temporada de longe, vem numa sequência de derrotas, apesar de ter conseguido ali uma vitória no meio, mas sem Kevin Durant, o Suns vem muito mal. E é estranho o que eu vou falar agora, mas o elenco do Suns não é ruim. Não é ruim, mesmo tendo perdido Mikal Bridges e Cam Johnson, o elenco do Suns não é ruim, mas depende da circunstância. Se esse elenco tem esse elenco e tem Kevin Durant, o elenco não é ruim. Essa é a diferença. O elenco do Suns ele é formado por aqueles super times. Você tinha ali o Brooklyn Nets, que não tinha nenhum jogador notável no banco, que poderia entrar e tomar conta do jogo. Você tinha os 3 jogadores principais. Mesma coisa acontecia naqueles times do Cavaliers, do LeBron, onde não tinha nenhum jogador especial do banco, ou algum jogador que tivesse junto com essas estrelas algum protagonismo maior. Isso o Suns não tem mais. Tinha Mikal Bridges e tinha Cam Johnson, jogadores que podem tomar conta de um jogo. O mais próximo que o Suns tem no momento é o Terrence Ross, mas ele é muito inconsistente. A gente já sabia que ele era inconsistente quando ele veio para cá. Ele não ia fazer 5 bolas de 3 por jogo como ele fez em alguns jogos. E isso é uma coisa que preocupa o time do Suns, porque se você perde ou o Booker ou o Durant, a gente nem vou contar o Chris Paul aqui, porque o Chris Paul ele não tem mais a aptidão física para conseguir tomar conta de um jogo, como ele tinha no passado, como ele conseguia fazer. Hoje o Chris Paul ele tem um dos piores contratos da NBA, se não o pior, e eu garanto para vocês, ele vai ser trocado no final da temporada. Ele vai ser trocado sim. Eu creio que o Suns, visto do que vem acontecendo nos últimos jogos, com Durant e Booker, sempre tem algum arremessador sobrando. O Chris Paul acaba sobrando livre para arremessar. Se o Suns conseguisse um armador que tivesse um arremesso de 39% ou 40%, um jogador que arremessasse 39% ou 40% dali, conseguiria sim encaixar um time interessante. E tem um jogador que o Suns está de olho há muito tempo que se encaixa nessas características, que seria o Fred VanVleet. Por mais que ele não seja um super jogador, até não é um All-Star, se eu não me engano ele já foi até, mas ele é um jogador interessante que poderia se encaixar nesse sistema justamente por causa disso. Ele tem um arremesso muito bom e ele só não é mais eficiente no Toronto porque ele é muito marcado. Ele é muito marcado, ele não é como ele ainda é um dos principais jogadores de Toronto, ele ainda é muito marcado. Então, se ele viesse num sistema que funciona com 2 estrelas, ele poderia se encaixar perfeitamente. Então, apesar de todos os problemas que o Suns vem enfrentando, ainda tem alguma esperança. Se por acaso o Kevin Durant voltar, conseguir se encaixar muito bem no sistema e a gente conseguir ali realmente pegar no tranco nos playoffs, por exemplo, que provavelmente ele vai voltar nos playoffs, se a gente der azar e acabar pegando um play-in, ele vai voltar no play-in com certeza. Se a gente conseguir, pelo menos no primeiro round, conseguir uma experiência boa, porque assim, eu acho que o Suns, dependendo do adversário, se não pegar um adversário que é um super time, consegue passar no primeiro round. Eu não vou fazer muita projeção aqui, até porque o Oeste tá uma loucura. Então o Suns provavelmente vai pegar um play-in pelo que está jogando agora, já que o Durant não vai voltar por enquanto, mas ainda há uma possibilidade do Suns conseguir pegar no tranco nos playoffs com o Durant, até porque o Durant é um dos jogadores mais versáteis, pelo menos ofensivamente, e vinha muito bem defensivamente também. Então assim, o Suns não está jogando nada e provavelmente não vai continuar jogando nada sem a presença do Durant, já que o Devin Booker carregando o piano não está dando certo, porque ele não tem mais os jogadores de apoio que ele tinha antes. Então, gente, agora é torcer para o prejuízo não seja muito grande, porque vai ser difícil daqui para frente.